são os famosos PSL? E será que o cavalo puro sangue lusitano é de fato o cavalo de sela mais antigo do mundo? Se você quer descobrir essas informações e muito mais, então fica comigo até o final desse vídeo que você vai se tornar um grande expert na raça. Vamos lá? Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Tamires e hoje eu trouxe um conteúdo incrível para vocês sobre a raça dos cavalos lusitano. E eu tenho certeza que você vai gostar bastante, então já vai deixando o seu joinha aí e também já vai se inscrevendo no canal para não perder nenhum dos vídeos, tá bom? Bom pessoal, mas antes eu quero deixar com vocês um versículo maravilhoso da Bíblia que se encontra em Josué capítulo 1, versículo 9 e diz o seguinte: Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andais. Então vamos lá, pessoal. Bom, as informações da pesquisa que eu tirei hoje aqui pra gente poder dar uma estudadinha se encontram lá no site oficial da ABPSL, Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Lusitano. É um nome bem grande, então a sigla ajuda bastante, né, gente? Em alguns momentos aqui eu vou me referir a esta associação apenas pela sigla ABPSL, beleza? E também aqui de baixo na descrição do vídeo eu vou deixar linkado o site oficial da ABPSL e também de outras fontes de pesquisa que eu utilizei para esse vídeo aqui, caso vocês queiram dar uma estudada ou aprofundada melhor no tema. Pessoal, o nome da raça de cavalos de hoje que nós vamos estudar é Puro Sangue Lusitano, ou então apenas a sigla PSL, Puro Sangue Lusitano. Mas para os mais chegados dessa raça, nós chamamos apenas de Cavalo Lusitano. Mas tem uma curiosidade muito importante a respeito desse nome. Você já se perguntou por que algumas raças de cavalo vêm com os prefixos puro sangue na frente? Bom, nós temos algumas outras raças de cavalo, como puro sangue árabe, puro sangue inglês, puro sangue lusitano. O que será que puro sangue significa? Bom, pessoal, deixa eu explicar para vocês. Os termos prefixos puro sangue, toda vez que aparece na frente de alguma raça de cavalo, assim completando a nomenclatura da raça, ele aparece ali propositalmente. Ele tem a ideia de identificar que aquele cavalo veio de uma linhagem pura, ou seja, não é um cavalo que se misturou com outras raças de cavalo, mas é um cavalo que veio através de uma raça que tem um padrão certo, um padrão pré-definido. Não significa que todos os cavalos vão ser idênticos, não, todos os cavalos são diferentes. Mas durante os anos, algumas raças de cavalo sofrem algumas modificações até se chegar num padrão de raça. Por exemplo, o Friesian. Logo que eu digo Friesian, geralmente vai vir à sua mente um cavalo preto, grande e com cabelos cacheados. Esse é um padrão de raça, por exemplo. Então, se eu te disser que um cavalo é um Friesian e eu te mostrar a foto desse cavalo aqui, um Appaloosa, você vai ficar meio pensativo, não é? Porque geralmente um Friesian tem um padrão pré-definido. Então, se eu tenho um cavalo que se encaixa em todos os padrões de um Friesian, eu tenho um cavalo puro sangue frísio. Mas como eu disse, tem vários tipos de raças de cavalo, como o puro sangue árabe, que ele é muito conhecido por causa da curvatura da narina ali perto do chanfro, e várias outras características importantes. Mas voltando agora para o lusitano. O cavalo lusitano começou a surgir através de mistura de cavalos berberes e cavalos autóctones. E durante os anos houveram várias transformações e modificações genéticas e morfológicas dessa raça. Logo no século XVIII, o PSL começou a passar por um tipo de transformação para se obter um cavalo um pouco mais encorpado, muito parecido com o cavalo lusitano que nós temos hoje em dia. Essas transformações para um cavalo mais corpudo começaram a acontecer porque o cavalo lusitano foi tomando espaço e ganhando reconhecimento. E isso foi acontecendo porque lá por meados do século IV depois de Cristo, a cavalaria de tração começou a ser inserida logo após o fim do Império de Roma. E para quem não sabe, os cavalos de tração são aqueles cavalos de força, como o cavalo bretão. O envolvimento dos cavalos lusitanos nas guerras foi muito importante, porque os cavalos eram utilizados para diversas atividades. E no site da ABPSL eu encontrei uma afirmação que eu achei que se encaixa muito parecido com o cavalo lusitano que nós temos hoje em dia. Ela se refere ao cavalo lusitano como o cavalo guerreiro da Lusitânia. Por que será? Porque sim, assim como outras raças de cavalo, o cavalo lusitano também foi um cavalo de guerra. Mas não necessariamente os cavalos lusitanos da época da guerra são parecidos com os cavalos que nós temos hoje, porque, como eu disse, ocorreram muitas transformações
genéticas e morfológicas para se chegar no padrão de raça de cavalo que nós temos hoje em dia. E é como eu expliquei para vocês. Às vezes é muito fácil você chegar num cavalo e dizer: esse cavalo é um cavalo lusitano. Mas na verdade não é tão simples assim. Imaginemos que nós temos 2 cavalos aqui. Na verdade, um cavalo e uma égua. E os 2 são puro sangue lusitanos. Se esses 2 se juntarem, a probabilidade que o potrinho nasça com todas as características do padrão da raça é de quase 100%, não é? Bom, se um potrinho alcança todas as características necessárias para se tornar um puro sangue, então ele será considerado ali no seu registro um cavalo puro sangue lusitano. E uma informação muito importante é que, geralmente, quando os cavalos possuem em sua nomenclatura um puro sangue como prefixo, tende a ser um dos cavalos mais caros do mercado. Bom, mas as transformações não pararam por aí. Quando a Espanha invadiu Portugal, ela retirou a maioria dos seus animais de lá. Só que os cavalos utilizados em toureios e que não se encaixavam muito bem como animais de tração, ficaram em Portugal. Dentre eles estavam os cavalos lusitanos. Então eles tiveram ali algo benéfico por continuarem em seu país e continuarem a passar por transformações e mudanças constantes. Mas aquela informação que você está esperando até agora, será que realmente o cavalo puro sangue lusitano ele é o cavalo de sela mais antigo do mundo? De acordo com a Associação ABPSL, sim, o cavalo lusitano é considerado o cavalo de sela mais antigo do mundo ocidental. Sendo assim, é sim viável nós dizermos que ele passou por muitas mudanças e muitas transformações, sendo genética, morfológica ou da própria personalidade física do cavalo. Vamos falar um pouquinho sobre o padrão da raça dos cavalos lusitanos. Como que eu olho para um cavalo lusitano e eu identifico que sim, é um cavalo lusitano? Nós temos algumas dicas. Primeiro, cavalos lusitanos tendem a pesar cerca de 500 quilos. As fêmeas têm uma altura de cernelha de 1,55 e os machos de 1,60. É claro que isso é só uma base, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos. O temperamento também dos cavalos lusitanos tendem a ser um temperamento dócil, mas ao mesmo tempo cheio de força e de coragem. É um cavalo que mostra empoderamento, um cavalo guerreiro. E uma das características mais incríveis do cavalo lusitano, que eu acho que assim, é o ponto mais forte, está no seu físico. Você bate o olho e sabe que é um cavalo lusitano por causa do chanfro. Isso mesmo. Bem assim na parte do rosto do cavalo, ou da cara do cavalo, bem aqui na parte frontal, na parte do chanfro e do focinho, vocês vão perceber que a maioria dos cavalos PSL possui uma curvatura acentuada no chanfro. Em alguns a curvatura é bem forte, em outros é um pouquinho menos. Mas essa curvatura é um elemento muito importante para você bater o olho e ter certeza se é um cavalo lusitano ou não. É a mesma coisa que um cavalo árabe. É muito fácil identificar um cavalo árabe quando você vê aquele chanfro bem curvado e as narinas bem dilatadas, você consegue identificar que sim, é um cavalo árabe. Da mesma forma que você identifica um cavalo árabe pela curvatura do chanfro e do focinho, você também pode identificar um cavalo lusitano. E falando sobre as pelagens dos lusitanos. Bom, é possível que tenha várias e várias pelagens aí. Às vezes você já viu um cavalo lusitano preto, ou um cavalo lusitano branco, ou até confundir um lusitano com um andaluz. Mas, de acordo com a associação, as pelagens mais apreciadas para essa raça de cavalo são os tordilhos e os castanhos. A raça de cavalos PSL foi introduzida no Brasil em 1541 pelos colonizadores portugueses. Mas quando o Brasil e Portugal se separaram, basicamente a criação de cavalos puro sangue lusitano aqui no Brasil acabou. Mas depois desse tempo, muita água rolou, muitas outras pessoas trouxeram cavalos lusitanos aqui para o Brasil, dentre elas o empresário português Arnaldo Carreira, que em 1966 trouxe 3 garanhões e 2 éguas, que foram os animais responsáveis por iniciar a criação de cavalos puro sangue aqui no Brasil. E quem são esses cavalos? Zonito, Dragão, Completo, Zazá e Zaragata. Mas, depois de todos e muitos episódios de cavalos lusitanos aqui no Brasil, aconteceu um episódio muito marcante para a raça, para o Brasil e para Portugal. Em 1975, ocorreu a Revolução dos Cravos em Portugal. E nesse momento, as fazendas de Portugal começaram a ser invadidas. E os fazendeiros ficaram muito preocupados porque eles tinham um plantel de cavalos lusitanos com uma genética muito alta. Com medo de perder esses cavalos,
eles entraram em acordo com o pessoal aqui do Brasil para que o Brasil fosse resgatar esses cavalos, trazer esses cavalos para o Brasil e continuar o processo de criação dos cavalos lusitanos aqui no Brasil. E quem foi que foi o responsável por tentar fazer esse acordo com o Brasil? Foi José Monteiro. Em 1976, Tony Pereira, Enio Monte, Asdrubal Queiroz, Abel Pinho, João Alfredo e José Maia fretaram um avião cargueiro, colocaram o máximo de cavalos que eles conseguiram lá dentro e trouxeram esses cavalos a salvo para o Brasil. Dentre os animais que vieram alguns garanhões, alguns cavalos e algumas éguas. Bom, e quem foram esses animais trazidos dentro desse avião cargueiro? Eu vou ler o nome deles aqui porque são alguns nomes um pouquinho diferentes. E aqui nós temos garanhões, cavalos e éguas, tá bom? Iprés, Fenício, Hiparco, Herói, Havana, Ira, Navarra, Garbosa, Califa, Marinheira, Java, Malagueta, Opala, Joaninha, Heroína, Laia, Marquesa, Rejusta, Rajada e Hipoteca. Realmente vieram muitos cavalos pra cá, não foi? E se eu falei o nome de algum deles errado, se eu pronunciei errado ou se eu esqueci de algum deles, coloca aqui nos comentários pra me ajudar, tá bom? E para finalizar esse vídeo, aqui no Brasil nós estamos atualmente com 350 criadores da raça e nós temos por volta de 12 mil animais aqui no Brasil. A maior parte da raça de cavalos e a maior parte dos animais se encontram em São Paulo. Mas a raça de cavalos lusitano ganhou bastante conhecimento também no mundo dos esportes. Dentre esses esportes mais favoritos para os lusitanos está o adestramento e a equitação de trabalho. Bom, pessoal, foi isso para o vídeo de hoje. Eu agradeço que você tenha continuado comigo aqui até o final desse vídeo. E se você gostou, não se esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, beijo e fica com Deus!